Horizonte FM. Lisboa, Loures, Odivelas. 92.8. 10 horas com 18 minutos. Mais uma vez, bom dia. Manhã de quinta-feira, 12 de fevereiro. É a altura de irmos à conversa. Conversa hoje sobre o Conservatório de Artes de Loures. O CAL, a passar por uma situação difícil, não está sozinho, há muitas situações deste tipo pelo país fora, mas hoje vamos falar do CAL, o Conservatório de Artes de Loures, com a Elizabeth Fernandes, diretora do CAL, presidente da ANEAC, também com David Ribeiro, do Conselho Pedagógico, a quem desde já agradeço a visita aos estúdios da Horizonte FM. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Começo pelas senhoras. Elizabeth, como é que nasceu o CAL? O CAL nasceu em 2008, oficialmente, mas a ideia da aparição do CAL surgiu bastantes anos antes. O Conservatório nasceu de um projeto que era uma banda filarmónica, a Banda Filarmónica do Catujal, e então vários dos membros da banda, na altura, sentiam a necessidade do nosso concelho ter um conservatório, porque em tempos tínhamos o Conservatório Dom Dinis, mas com a divisão de Odivelas e Loures, o Dom Dinis passou para Odivelas, então Loures não tinha um conservatório. Então, após termos ido fazer os nossos estudos, começou a surgir essa ideia e em 2008 oficialmente nasceu o Conservatório de Loures. E um nascimento no Catujal? No Catujal. Continua a funcionar no Catujal. Nesta altura, com quantos alunos? Hoje em dia temos 7.100 e poucos alunos. Para quem não conhece as instalações do CAL, seria impossível as 7.000 estarem presentes no CAL. São 500 alunos que vão diariamente ao conservatório e os outros 6.500, quase 6.600 alunos são alunos que têm aulas nas instalações das escolas do ensino regular. Portanto, os professores do conservatório é que se deslocam para essas instalações, pois o CAL tem umas instalações muito humildes. Qual é a forma de trabalho do CAL? Tem várias situações, não é? Tem vários tipos de ensino, vamos lá. Temos o ensino articulado, em regime articulado, temos o ensino artístico em regime supletivo e também temos os diversos cursos livres. A maior parte desses alunos são em cursos livres, portanto, cursos de iniciação, em projetos especiais, são onde eles se inserem. E nem todos estes alunos merecem o mesmo tratamento em termos de ajuda de Estado? Não, infelizmente. Destes alunos todos, só 173 alunos do curso básico é que são financiados. Alunos estes que estão em regime articulado. Portanto, são alunos que estudam que estão na escola entre o 5º e o 9º ano. No nosso plano de estudos estão entre o 1º e o 5º grau e frequentam as escolas da Bobadela, portanto, é a EBI da Bobadela, do Catujal, é a B23 do Alto Moinho e de Santo António dos Cavaleiros, é a B23 de Maria Veleda. Para quem não sabe, o programa articulado é a substituição da habitual aula de música por mais horas ligadas com a música em várias vertentes. Exatamente, tem um plano de estudos próprio, portanto o ensino dito normal aqui não se aplica, portanto tem o mesmo. Há disciplinas que são idênticas, como a matemática, que são nucleares, mas há uma carga horária mais reduzida em algumas delas e existem disciplinas que são mesmo que não existem mesmo neste tipo de ensino, como é a educação musical, portanto são substituídas por disciplinas do ensino artístico. O David Ribeiro está mais ligado com a parte pedagógica do CAL. Como é que é gerir nesta altura as crianças que andam empolgadas, andam mais preocupadas, diria eu, com esta situação vivida atualmente? Pronto, como é óbvio, acaba por ser... Já não falando, desculpe estar a interromper, falando da parte dos professores que vivem no dia-a-dia esse problema. Pronto, exatamente. Infelizmente, como sabemos, a situação está bastante complicada. O nosso conservatório não é único no país, infelizmente, mas também devido a sermos uma equipa muito jovem, verdade seja dita, e nos entregarmos muito a este projeto, faz com que, apesar das dificuldades financeiras, a nossa qualidade pedagógica e a nossa entrega continua a ser a mesma, ou por um lado às vezes até um bocadinho maior, que é um bocadinho que se costuma dizer. As dificuldades aparecem nessas alturas, é que nós vemos um bocadinho a força que temos e estamos cá, digamos, para dar tudo de nós aos nossos miúdos, para que eles tenham o máximo de sucesso possível. Para quem está um pouco fora da problemática que se vive nesta altura nas escolas de ensino, por exemplo, de música, neste caso, os dinheiros
estão a faltar, não estão a ser encaminhados pelo Ministério para as escolas desde setembro. Desde setembro. Todos os anos o Conservatório, como escola particular e cooperativa, tem que fazer uma candidatura para ver se recebe o financiamento. Geralmente no verão, em julho, agosto, recebemos a aceitação ou não da candidatura e a aprovação ou não da mesma, e depois é definido um financiamento global para o ano letivo que se segue, portanto, que tem início em setembro. Este ano, infelizmente, as tranches ainda não vieram, portanto, as tranches relativas a setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e, neste caso, já fevereiro, que já vai a meio, ainda não vieram. Portanto, para conseguir fazer face a estas despesas, conseguiu-se poupar algum dinheiro do ano passado, com vários concertos, e com isso conseguimos fazer face às despesas inerentes ao funcionamento da escola em setembro. Em outubro tivemos que fazer empréstimos pessoais para conseguir pagar os salários, segurança social, finanças e demais despesas. Dinheiro este que terminou no final de novembro, portanto, neste momento, os professores todos têm atraso o dezembro, o subsídio de Natal e o janeiro. E existem também já algumas dívidas, portanto, nós temos estado a contactar com os fornecedores, felizmente todos eles foram muito sensíveis a esta situação e foram-nos dando outros prazos, mas é uma situação sempre complexa, sobretudo com as dívidas que se vão acumulando ao Estado e à Segurança Social, é sempre muito complicado. E nesta altura, quantos são os trabalhadores, entre professores e outro tipo de pessoal, que estão no CAU? Neste momento somos 52 funcionários, entre funcionários docentes e não docentes. Desde que esta situação se agravou, portanto, desde o final de novembro, já 8 colegas tiveram que se ir embora por não conseguirem fazer face às despesas. E também porque são professores não só da nossa escola, como noutras escolas que estão a viver o mesmo momento, portanto eles não tinham condições mínimas para viver e então tiveram que ir embora. E quem vive o Conservatório de Artes de Loures, desde a primeira hora, vivenciar uma situação destas em que a qualquer momento pode ter que dizer temos que fechar a porta, calculo que não seja fácil viver com essa ideia. Não, é uma pressão e é um momento muito negro, é muito complicado, é não conseguir sequer descansar. A gente vai sobrevivendo, é mesmo essa a expressão, porque sabemos qual é a importância do CAL, pelo seu ensino artístico, mas sobretudo pela responsabilidade social que fomos adquirindo ao longo destes anos. O nosso projeto distingue-se exatamente de outros deste género pela sua componente social. Portanto, não só por sabermos que nós a nível pessoal estamos a sofrer este revés enorme, mas também pelos miúdos, sobretudo por eles, por ver que muitos deles veem ali tudo, veem ali o seu futuro e que isso pode ser estragado para todo o sempre. O facto de haver crianças, já que o Conservatório está numa zona complicada, uma zona com grandes dificuldades financeiras, o Conservatório para muitos jovens é o escape, ou seja, estão no Conservatório e se não for ali provavelmente não vão estar noutra escola deste tipo. Para muitos é a única hipótese. Basta falar um pouquinho também com os diretores das escolas do ensino regular para ver que estas turmas se distinguem de todas as outras. Há muitos professores nas reuniões que temos, nos conselhos de turma, muitos professores que já dão aulas há 20, 30 anos, alguns deles que já foram professores de alguns dos nossos professores, que dizem que nunca apanharam turmas tão boas quanto estas. Portanto, é muito benéfico até para a aprendizagem noutras disciplinas. Para muitos acaba por ser também um núcleo familiar que não têm, e ali encontram esse núcleo familiar através da participação dos outros pais no projeto, através do companheirismo dos amigos e através da nossa equipa. E isso cada vez mais absorve uma grande parte do CAL e é algo muito importante. A nível artístico, são alunos que dificilmente conseguiriam ver-se noutras escolas, pois isso implicaria os pais poderem pagar o passe, por exemplo. Muitos deles, os pais não têm essa possibilidade. O Conservatório empresta
instrumentos aos alunos, instrumentos, alguns de grande valor. Estamos a falar, por exemplo, de um fagote de 7.000 euros, entre outros instrumentos. Claro que há preços distintos, mas há instrumentos bastante caros, e estes pais não têm a hipótese de adquirir estes instrumentos, e muitas das escolas não têm esta possibilidade de emprestar os instrumentos, ou se têm, esses também já estão alugados. Portanto, existiriam vários entraves para estas crianças poderem prosseguir os seus estudos. Se fossem para uma escola pública como o Conservatório Nacional, aí seria mais simples, porque não têm associados propinas mensais, mas no entanto existem todas as outras condicionantes de como é que se deslocariam para lá, como é que teriam os instrumentos, as partituras, outro material. Depois aqui à nossa volta, para além do Conservatório Nacional, que é público, só existem escolas privadas, portanto isso implicaria, para além de todas as outras despesas, o pagar uma mensalidade. Mensalidade esta que no nosso conservatório, apesar de ser uma escola particular e cooperativa, não é paga devido, como o David há pouco disse, ao trabalho de voluntariado que os nossos professores e outros funcionários fazem para que estes alunos possam estudar gratuitamente no conservatório, apesar de não serem financiados pelo Ministério da Educação e da Ciência. Estes alunos que ao fim de cada ano têm sempre um espetáculo que vêm todos maravilhados, porque há palcos que já pisaram que muita gente queria pisar, não é? É verdade. Estamos a falar de CCB, Casa da Música, Coliseu. O Meu Arena, o ano passado em maio, já os grandes palcos felizmente já foram pisados, e eles, em nenhum deles nos deixaram ficar assim mal ou menos mal. Foi sempre exuberante todo o trabalho que eles fizeram, e nem dá para perceber que eles são às vezes 500 e 600 e 700 em palco ao mesmo tempo. Este ano, infelizmente, exatamente por estas condicionantes financeiras, iríamos atuar a 4 e 5 de julho no CCB, mas como não temos financiamento e não conseguimos fazer face às despesas como seguros, transporte das crianças até lá, já não poderemos ir. Já informámos o CCB que este ano não vamos, e então vamos fazer no Pavilhão Paz e Amizade. Pronto, é aqui mais local. Eles ficaram um bocadinho tristes, mas é o que eles dizem, preferem que a escola se aguente do que fazer assim um grande espetáculo. Tem que se fazer opções. Sim, de certo virão outras alturas para se fazer grandes concertos. E nós vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa. Já a seguir, não perca, porque vamos falar de uma iniciativa que vai juntar Carnaval com Dia dos Namorados. A não perder. Estamos a 28 minutos das 11. Continuo a conversar aqui com Elizabeth Fernandes e com David Ribeiro. Falamos do Conservatório de Artes de Loures. Uma conversa que vai continuar até bem perto das 11. Daqui a pouco vamos falar de uma iniciativa que vai acontecer no próximo sábado no Conservatório. Uma iniciativa que vai ligar a festa do Carnaval com o amor, mais à noite. Mas pronto, é uma conversa para termos já daqui a pouco. Para já, falamos das formas de comunicar do CAL com o exterior. Revista, jornal e que mais? Temos, este ano decidimos fazer um jornal que é concebido pelos alunos. Também tem a participação de alguns pais e uma participação pequenina da equipa do Conservatório, mas o objetivo é fazer com que sejam os miúdos a transmitir aquilo que é o Conservatório e o que lá fazem para o exterior. E então em janeiro fizemos a primeira edição do jornal A Partitura. No último sábado fizemos o lançamento da revista, a revista Musical, que é uma revista. O objetivo desta revista é ser trabalhada pelos professores do Conservatório. É uma revista que vai ter alguns artigos sobre compositores, sobre iniciativas que ocorram noutros conservatórios, sobre projetos que estejam a decorrer a nível internacional, portanto é muito mais especializada. Surgiu também em janeiro o blog do Conservatório, que é essencialmente trabalhado por alunos do secundário, onde eles põem alguns trabalhos, onde eles dão algumas indicações aos mais novinhos, e está mesmo para ser lançado um novo site do Conservatório. Não sei bem quando é que irá sair, porque as coisas estão assim um bocadinho complexas devido ao trabalho denso que é necessário, mas penso que lá para o final de abril o novo site do Conservatório já seja posto em funcionamento, que terá também uma área reservada para os pais e os alunos, área esta que já há muito tempo nos é pedida pelos pais.
pais, para ser mais fácil aceder ao conservatório. Esta ligação dos alunos e dos pais no dia-a-dia do conservatório é muito importante. É muito importante o envolvimento da comunidade escolar com o conservatório, e eu acredito seriamente que grande parte do sucesso se deve a isso, a este companheirismo e a esta forma de parceria tão forte que existe na nossa escola, porque os professores e os funcionários acabam por ser um membro da família e os pais acabam por ser um membro da nossa equipa, e as crianças com isto tudo usufruem, são mais felizes, e isso faz com que estejam todas as condições reunidas para elas alcançarem o sucesso e a felicidade. Por estes dias várias iniciativas tiveram de tomar para angariar fundos para o dia-a-dia do CAL. O que é que foram fazendo ao longo deste tempo para angariar esses fundos? Nós, em dezembro, tornámos pública a nossa situação e pedimos à nossa comunidade para nos dar algumas ideias. Também reunimos com a Junta de Freguesia e com a Câmara, também para verificar se seria possível existir algum apoio para fazer face a esta situação. Vários pais deram-nos contactos de algumas empresas, deram-nos algumas ideias, e então começámos a realizar desde janeiro alguns eventos para fazer face à situação precária que vivemos. Uma das coisas que imediatamente foi de comum acordo foi realizar todos os meses um concerto ou uma iniciativa de angariação de fundos. Este ano, no dia 25 de janeiro, fizemos o primeiro concerto, angariámos cerca de 1.800 euros, que foi bastante bom porque tínhamos os seguros das carrinhas em atraso, portanto foi logo muito bem distribuído esse dinheirinho. Agora vamos fazer em fevereiro, portanto todos os últimos domingos de cada mês vai haver um concerto de angariação de fundos. Agora o próximo, em fevereiro, será um café-concerto, onde serão servidos bolinhos, café, chá, e vão ter a oportunidade de ouvir o Ensemble Improvável, que é concebido por professores. Nas instalações do CAL? Esse é nas instalações do CAL. Depois, em março, iremos fazer um outro concerto, em princípio será aqui no pavilhão da Escola da Bobadela, mas ainda não temos a confirmação, até porque estes pavilhões já estão alugados para as próprias escolas terem receitas, e isso é sempre muito complicado. Estamos a pedir, felizmente somos sempre atendidos e ajudam-nos sempre, mas nós também nos sentimos sempre um bocadinho incomodados e tristes por estar sempre a chatear as pessoas. Agora, no sábado, vamos ter uma outra iniciativa que já é tradição do Conservatório, que é o desfile de Carnaval e o jantar romântico para os pais e os meninos do Conservatório. De manhã iremos ter um concerto didático para os mais pequeninos. Depois segue-se um desfile pelas ruas do Cajal, que desta vez pela Associação de Estudantes vai ter também peditório, que é para conseguir se juntar mais algum dinheirinho. Depois um almoço convívio entre os profissionais do CAL e os seus alunos. De seguida uma gincana musical para os mais pequenos. Ao fim da tarde teremos um concurso de máscaras e um baile organizado também pela Associação de Estudantes, e depois à noite é a equipa do Conservatório que cozinha. Vamos todos vestir a nossa função de cozinheiros e servimos os pais e os meninos que queiram lá aparecer. Esse concerto também esse jantar-concerto é também brindado com alguns professores que irão tocar e pelo coro principal do Conservatório. Esse jantar está aberto ao público em geral ou somente para os pais dos alunos? Está aberto ao público em geral. O problema é que a nossa sala é tão pequenininha que só cabem lá cerca de 60 a 80 pessoas, conforme se forem pessoas assim maiorzinhas já não cabem lá as 80. E então geralmente os pais e os miúdos, mesmo antes de sair a publicidade, inscrevem-se antes, e então fica logo esgotado. É bom sinal. É muito bom sinal. E continuamos, cada assunto traz sempre as dificuldades financeiras. Infelizmente. E a Junta de Freguesia, a Câmara, que resposta é que têm obtido? Têm sentido que estão com o CAL? Nós sentimos um apoio da Câmara e da Junta. A nível financeiro, não. A nível financeiro não temos tido essa ajuda, mas temos ajuda de outras formas. Sabemos que a Câmara e as Juntas estão com condições também muito, muito más a nível financeiro. Por isso,
compreendemos, apesar de, obviamente, ficarmos sempre tristes porque gostaríamos de ver outros apoios, como temos conhecimento que outros conservatórios o têm. Por exemplo, quando foi tomado público o Conservatório de Almada, a situação do Conservatório de Almada, aliás, a Academia de Música de Almada, de imediato foi dito que recebia um X do Ministério e um X bastante avultado da Câmara do Seixal e da Câmara da Almada. Ainda este ano, aliás, este ano não, já foi em 2014. Em julho de 2014 fomos fazer o estágio da Orquestra Aljustrel, onde tive várias reuniões com alguns membros da Câmara que me falaram também do apoio que eles davam ao Conservatório, que também era muito avultado. Aqui a nossa realidade é diferente. Mas desde 2008 para cá, felizmente mudou muito. Até o ano passado, nós nunca tínhamos tido um membro da Câmara a ir ver um concerto nosso ou ir às nossas instalações, nem nenhum membro da Junta de Freguesia. Pela primeira vez fizeram aliás em outubro de 2013. Foi a primeira vez que lá foram, e vê-se e sente-se um acarinhamento grande por parte deles. Portanto, sempre que nós convidamos para estarem presentes, eles estão. Sempre que pedimos alguma ajuda que não seja financeira, ela é concedida e acaba por nos ajudar financeiramente. Ou seja, não nos é entregue dinheiro, mas há alguma ajuda, como por exemplo, sempre que temos um concerto e não temos capacidade para alugar 1 ou 2 autocarros, pedimos à Câmara. Geralmente esses pedidos são sempre atendidos, eles fornecem-nos esses autocarros. Este ano letivo, portanto no primeiro período, a Junta de Freguesia concedeu-nos um donativo de 1.000 euros, que já foi bastante bom. A nível da Câmara temos um financiamento, temos um subsídio anual que ronda os 5.000 euros, portanto é alguma coisa, não é muito, não consegue nos tirar deste buraco, mas ajuda, obviamente. A ajuda maior da Câmara é a parte do terreno, portanto o terreno pertence à Câmara, portanto foi cedido pela Câmara, e neste processo que nós estamos, que é a legalização, a ampliação e o melhoramento das condições físicas da escola, a Câmara tem-nos ajudado com a celeridade do processo, portanto aí temos que agradecer bastante a eles. Se agora perguntasse à Elizabeth quais eram as grandes necessidades, por exemplo, que poderia ver satisfeitas pelo município, não falando em dinheiro, o que é que diria? Quais é que são aquelas necessidades prementes? Em termos de trabalhos que a Câmara pudesse dar uma ajuda. A sustentação da muralha. Nós temos uma muralha que foi construída há cerca de 25 anos, que foi mal construída, isto dito por os engenheiros que foram lá fazer a avaliação, e há um perigo iminente de derrocada da mesma, pondo em risco todas as crianças que lá estão e todas as pessoas que por lá passem. Aí seria um grande apoio, portanto, conseguir fazer com que a muralha torne-se estável. Outra questão que prende-se também com as obras é ampliar, faz-nos falta mais algumas salas e melhorar os espaços que lá estão. Isto porque temos o grande objetivo de legalizar as nossas instalações. Como é de conhecimento público, o Catedral, na sua grande maioria, é ilegal, as construções são ilegais, o Conservatório está na mesma situação e precisamos com urgência que isso deixe de ser assim. Portanto, precisamos de legalizar as instalações para obter uma autorização definitiva de funcionamento do Ministério da Educação, para podermos garantir o crescimento e a continuidade da escola. Sem isso... É uma imposição do Ministério que tem sido protelada pelas dificuldades financeiras criadas. Exatamente, porque em novembro de 2013 saiu o novo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e esse Estatuto diz que as escolas particulares e cooperativas não podem renovar a licença de funcionamento mais do que 3 vezes. Portanto, a licença de funcionamento que pode ser provisória. Neste caso é provisória. Nós não temos a licença definitiva de funcionamento devido às instalações. Portanto, todas as condições administrativas estão corretas, todas as questões financeiras estão corretas, todas as questões pedagógicas estão assentes, todas as questões artísticas também. Só as instalações é que estão em falha. Aquilo que diz também a legislação é que o Ministério da Educação pode encerrar a escola se esta escola, ao final das 3 autorizações provisórias, não
ficar com a autorização definitiva. Pronto, e isso é um grande receio. Sabemos que o Ministério, temos falado muito com eles, porque esta situação agravou-se devido a nós também termos que fazer muitas obras. Nestes últimos 2 anos adquirimos 2 edifícios pré-fabricados que fizeram um grande rombo no orçamento, ficaram ambos, aliás, a totalidade dos 2 em 120 mil euros. Um ainda não está pago, estamos a pagá-lo a pequenas prestações, devido à amabilidade da empresa que nos fez o favor de, sem empréstimo bancário, ficarmos a pagar-lhes a eles desta maneira. E isso está a tornar a situação mais complicada do que já é, devido aos atrasos do financiamento. Portanto, isso é a dificuldade maior que o Conservatório tem presentemente. Uma outra que vem logo atrás, mas que nós pensamos estar a ter começamos a pensar em ter alguma resolução, é a questão das crianças que lá estudam no Conservatório. Portanto, geralmente os conservatórios são um bocadinho elitistas, não é? O nosso é pelo contrário, o nosso é uma escola do povo, não é? A maior parte das crianças que lá estudam, os pais não têm rendimentos, portanto, aliás, têm rendimentos, mas é para o básico, para comer, para pagar a casa e pouco mais do que isso, e alguns nem chegam ainda para isso. Precisávamos de alguma ajuda a nível de bolsas de estudo, porque nós conseguimos ter tantos alunos e é algo que faz muita espécie, muito boa gente, mas conseguimos tê-los devido a uma administração muito assertiva em relação aos fundos que nos proporcionam, os fundos monetários que nos proporcionam, mas também devido ao grande voluntariado que existe na nossa escola. Portanto, todos os nossos professores, todos os alunos mais velhos que já reúnam as condições, trabalham pelo Conservatório voluntariamente, e isso faz com que possamos ter muitos destes alunos. No entanto, a procura pelo Conservatório é cada vez maior, e isso faz com que nós não tenhamos já capacidade para responder a tanta gente. Claro que queríamos fazê-lo, sabemos que é imperativo fazê-lo, mas sozinhos não conseguimos mais. Portanto, se tivéssemos alguma ajuda para poder fornecer algumas bolsas de estudo a alunos cujos pais não tenham mesmo capacidade financeira, para nós isso era um grande alívio. E estes são os 2 grandes problemas que o Conservatório enfrenta. Estamos praticamente no fecho da nossa conversa e a desafiá-la a deixar como é que eu lhe hei de dizer? Deixar um miminho para as crianças que estudam no CAL e para aliviá-los do medo do encerramento de portas. Não, para mim a parte mais dolorosa, e não queria mesmo que eles tivessem conhecimento, no entanto, apesar de ser diretora, às vezes mandamos pouco. Portanto, existem outras entidades e existem outras pessoas que nos obrigam ou que nos impelem a fazer algo que mesmo às vezes nós não queremos. É uma luta difícil, e por isso eles tiveram que ter conhecimento da situação. Foi algo muito complicado, porque no dia em que souberam, as aulas pararam, literalmente. As aulas pararam, houve crianças que fartaram-se de chorar, houve pais que tiveram-nos que ir buscar porque eles tremiam. Portanto, é muito difícil para eles e nós estamos muito atentos, e é por eles que continuamos, mas o Conservatório de nossa parte não há de fechar. Portanto, nós havemos de continuar a lutar por ele. Nós todos já não recebemos salário há uma data de meses, mas é o que a gente diz, nem que vamos para lá dormir. Os pais também disseram que levam lá um pratinho de sopa, portanto não há problema. O Conservatório é muito importante para nós, para toda a equipa que lá está, tal como é muito importante por eles. Portanto, o Conservatório nunca há de fechar por este motivo, pelo motivo financeiro. Neste momento, para aliviar toda a gente, neste momento o Ministério da Educação já nos informou que o Tribunal de Contas já deu o aval ao processo do Conservatório. Portanto, o nosso Conservatório é uma daquelas escolas que sabe que o Tribunal de Contas já aprovou tudo. Ainda não recebemos o financiamento, mas ele deve estar para chegar, e mal ele chega, nós conseguimos fazer o pagamento a todos os professores, a toda a equipa, e fica tudo resolvido. Os outros problemas, temos enviado e-mails e cartas para outras empresas, de certo que alguém também nos poderá ajudar, e estamos todos a fazer várias iniciativas e vários concertos para seguir pela frente. Portanto, acho mesmo que não iremos encerrar portas, pois temos uma comunidade incrível para isso.
E é assim, com boas notícias, que fechamos a nossa conversa. Elizabeth Fernandes, David Ribeiro, continuação de bom trabalho no CAL e que as coisas comecem a correr ainda melhor. Muito obrigada e muito obrigada por esta oportunidade e por se lembrar de nós. Obrigadíssimo. Conservatório de Artes de Loures em destaque hoje na Horizonte FM. Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Ucrânia, Rússia e Brasil. Todo o mundo numa só rádio. Horizonte FM.